Vereador Bruno Cunha, ao cumprimentá-lo, cumprimento toda a mesa diretora e cumprimento também a presidente da Câmara Mirim, a pequena Laura. Cumprimento os colegas que compõem o Parlamento. Cumprimento as senhoras e os senhores que nos honram com a presença em plenário, com destaque para o comandante do 10º Batalhão da Polícia Militar, Coronel Jefferson Schmidt, e aproveitando a presença do senhor aqui, eu queria fazer uso do momento para cumprimentar a Polícia Militar por aquilo que a gente tem ouvido, porque não se sabe de tudo. E aquilo que a gente tem ouvido nos orgulha. Aquilo que a gente tem ouvido nos dá segurança. E aquilo que a gente tem ouvido nos dá certeza de que a nossa querida Polícia Militar merece os nossos respeitos. Continue assim, continue trabalhando, unido com a Polícia Civil, que os blumenauenses saberão, com certeza, reconhecer esta nossa grande instituição, que é a nossa querida Polícia Militar. Saúdo também o jornalista J. Neves, que se faz presente em plenário. Na linha do vereador Jovino Cardoso, se vivo estivesse, atualmente o ex-governador Luiz Henrique da Silveira estaria completando 80 anos. E eu, casualmente, ouvindo a Rádio Nereu essa semana, se eu não me engano, numa reportagem do Vitor Palmeira, se não era ele, mas que ele transmita a quem fez a reportagem os nossos cumprimentos, e ele falava do ex-governador Luiz Henrique da Silveira, e eu vou colocar aqui, dentro da minha simplicidade com relação à mídia, que é aquilo que apenas eu domino de celular, para que você, que está em casa, a senhora e o senhor, que eu também saúdo, possa se lembrar um pouquinho do que foi Luiz Henrique da Silveira. Nascido em Blumenau, no dia 25 de fevereiro de 1940, Luiz Henrique da Silveira tinha política no sangue. O tataravô Luiz Maurício da Silveira havia sido governador da então capitania de Santa Catarina entre 1805 e 1817. Ainda criança, mudou-se para Florianópolis, onde se formaria em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina em meados de 1965. Luiz Henrique iniciou a carreira política apenas em 1970, quando se candidatou a deputado estadual pelo MDB. Com 7.299 votos, ficou na primeira suplência do partido. Foi convocado e tomou posse em 1973. Esse foi apenas o início de uma longa trajetória. Ao longo de 44 anos na vida pública, Silveira foi prefeito de Joinville, deputado federal e estadual, senador, ministro da Ciência e Tecnologia e também governador de Santa Catarina em 2002 e 2006, sendo o primeiro a ser reeleito. Em um dos seus últimos discursos como senador, após os protestos de 2013, Luiz Henrique fez uma reflexão sobre o momento político do Brasil. E a nossa democracia vive um de seus momentos de maior fragilidade, de maior descrença. Há um momento dramático. Há um rio subterrâneo de esgotamento, de indignação, que nós não estamos percebendo. Ele aflorou na terra, ano passado, nos movimentos que ocuparam as ruas desse país, e esse Congresso não o escutou. Colocou uma venda nos olhos e não os viu. Luiz Henrique faleceu no dia 10 de maio de 2015, vítima de um infarto em Joinville, poucas semanas após o início da segunda legislatura no Senado. Antes de continuar, se for do desejo do presidente, eu concedo a parte ao vereador Caminha. Com certeza, uma parte concedida ao vereador Alexandre Caminha. Vereador César Sim,
Luiz Henrique da Silveira foi e é e será para sempre um grande exemplo de político em Santa Catarina. Um político que ele não pensava no hoje, ele pensava no amanhã. Infelizmente, muitos políticos que se dizem políticos hoje pensam só no hoje, quando não pensam só no seu próprio umbigo. Então, que fique esse grande exemplo de saudade desse cara, que foi um cara que fez campanha política pensando 20 anos para frente, para que a gente possa entender a política dos politiqueiros, da politicagem e das pessoas que se entendem e entendem da política, que aparecem só em período eleitoral. Nós precisamos trabalhar uma cidade, nós precisamos trabalhar um estado, nós precisamos trabalhar uma nação, pensando no mínimo 20 anos à frente. Parabéns pela lembrança, Vossa Excelência traz essa lembrança de um grande político que foi. Meu pai tinha um grande carinho por ele, os dois hoje certamente estão juntos lá no céu, pensando nos nossos erros e acertos. Parabéns. Muito obrigado, vereador Caminha, pela colaboração. O discurso do saudoso ex-governador, feito hoje, vereador Ienche, estava dentro da normalidade, mas foi feito num período de autoritarismo do Congresso, de corrupção absoluta, de mando, de desmando. Então, ele, além de ter sido um dos grandes políticos, se não o maior de Santa Catarina, lá ele nos representou com orgulho, falando a verdade, dizendo olho no olho, este Congresso está surdo e está cego para aquilo que a sociedade quer. E não quis o destino que ele visse materializada a sua premonição, porque na eleição seguinte, aquilo que ele visualizou, que ele sentiu e que ele passou para a comunidade, acabou acontecendo. E eu, quando falo em governador Luiz Henrique da Silveira, eu me emociono, porque dele fui secretário, amicíssimo, e era uma pessoa espetacular. Mas não podia deixar passar aquilo que já falei uma vez, a grande injustiça que Blumenau cometeu com ele. Porque ele foi o melhor governador que Blumenau já teve, o melhor, disparado. Aí, quando foi candidato ao Senado, ainda colocou como primeiro suplente o então, depois senador Dalírio Beber. E perdeu, levou uma surra de voto para o Paulo Bauler de Joinville. Que injustiça! O Blumenense devia ter vergonha hoje, ao comemorarmos o nascimento do ex-governador Luiz Henrique da Silveira, pelo que fizeram com ele. Olha o carinho que ele tinha por Blumenau. Além de ter sido um ótimo governador, ele colocou como primeiro suplente Dalírio Beber. E quando do falecimento do ex-governador Luiz Henrique da Silveira, do então senador, que assumiu, o nosso querido e grande senador de Blumenau, Dalírio Beber, Blumenau não merecia. Não merecia porque não votou. Não votou no Luiz Henrique e não votou naquele que podia ser aquilo que foi o senador Luiz Henrique da Silveira. Fico envergonhado em ter que falar isso, mas é a verdade. O eleitor reclama, mas às vezes não faz corretamente a sua parte. Senhor presidente, muito obrigado mais uma vez pela tolerância do tempo que o senhor me concedeu, e eu já disse, vou repetir. É um carinho todo especial para com o idoso. Muito obrigado. Obrigado.